Cadê o celular? Quer que eu lembre os 23 nomes assim, ó. Psicografando, vai vir os nomes e vai vir os nomes. Entendeu? Tudo tem, né? Tem uma... Eu acho que esse aqui, bom, a gente podia testar de lado, né? A gente podia testar de lado isso aqui, né? Você fala esse? Esse vídeo, né? Fazer o que tem que fazer? É print? Não, é print. Fala galerinha, ligado no Mesa de Bar, voltamos aqui para falar de pré-olímpico, voltamos para falar de seleção brasileira, os nossos meninos vão em busca de conquistar a vaga para as Olimpíadas que acontecem esse ano em Tóquio, a partir do dia 24 de julho, então teremos o pré-olímpico, tá? Então só para repassar para vocês, antes a vaga para as Olimpíadas a gente tinha através do Sul-Americano, então a Conmebol voltou com um torneio que é da mesma forma do Sul-Americano, só que dessa vez sendo jogadores até sub-23, correto? Então temos uma seleção que vai disputar, então são dois grupos de 5, né? Os dois melhores avançam, vão disputar um quadrangular que as duas melhores campanhas E vão para as lembrando que a Olimpíadas. Conmebol ela volta com esse formato 16 anos depois, porque houve críticas das próprias confederações da América do Sul, inclusive a CBF manifestou que não faria muito sentido um sul-americano sub-20 que dá vaga para um campeonato sub-23. 23, que ainda pode ter 3 jogadores Exatamente. fora de idade, então é um time totalmente A diferente. Conmebol, contra a vontade dela, porque a princípio ela não queria mudar, tanto que demorou tanto isso de tempo para fazer essa mudança, agora está fazendo algo mais cabível, que é um campeonato sub-23, que dá vaga para um campeonato sub-23. Sub-23, tá justo, né? Justo. Então a gente vai passar aqui a nossa seleção brasileira, né? A convocação dos meninos aqui. Então a gente tem o Cleiton do Atlético Mineiro, esse que todo mundo acaba conhecendo, né? Temos o Ivan da Ponte Preta e o Felipe do Grêmio. O grande destaque para o Cleiton, que fez um bom campeonato brasileiro pelo Atlético Mineiro e substituindo o Vitor, e era uma coisa até que os atleticanos falavam, né? O Vitor é um grande goleiro, porém o Atlético não tem, tipo, né? Não tinha em potencial um cara que poderia substituí-lo no mesmo nível. O Cleiton chegou e mostrou que se o Vitor houver outras contusões ou houver uma saída, vai cumprir bem a meta do atleticano. Perfeito. Na lateral direita temos Dodô e Guga. Temos um favorito para ser titular. Destaque pro Guga, lateral que foi bem também no Atlético Mineiro. Em muitos momentos pegou a reserva pro Patrick, mas que é um lateral com muito potencial. Muito potencial. Lateral esquerda temos o Ayrton Lucas do Spartak Moscou, Caio Henrique do Fluminense. É interessante porque o Caio Henrique jogou no Fluminense em 2019 e o Ayrton Lucas foi revelado pelo Fluminense. Então podemos dizer que é uma dobradinha das Laranjeiras. Destaque para o Caio Henrique, que fez um campeonato brasileiro muito bom. Lembrando que ele é meia e o Fernando Diniz viu o potencial nele na lateral esquerda pela questão técnica. Então, ó, bacana, a gente começou a falar de 3 partes do nosso time, né? Então, lateral esquerdo, direito e o goleiro são jogadores que tiveram jogos aqui no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de um nível e uma competição que a gente viaja, enfim, jogos com torcida pressionando. Então, é importante jogando com jogadores mais jovens. Então, talvez se for o Caio Henrique, o Guga e o Cleiton, né, escalados, a gente vai ter uma zaga um pouco mais firme, né? Sim. Falando de zaga, temos o Nino também do Fluminense, Ibañez da Atalanta, então mais jogador fora aqui do Brasil, Robson Bambu do Atlético Paranaense e o Alce do São Paulo. Destaques pro Robson Bambu, que é jogador revelado pelo Santos, e aí o Atlético foi cirúrgico ao pedir o empréstimo dele, e o Thiago Nunes, com uma filosofia de jogo bem moderna, bem ofensiva, usufruiu de tudo que o Robson tem de bom, né? Que é a explosão, a velocidade. Então, como o Thiago Nunes sempre gostou de jogar com linha alta, qualquer tipo de contra-ataque, qualquer tipo de contratempo do adversário, ele é um zagueiro que sempre vai estar lá para, né, evitar qualquer tipo de danos. E outro destaque também é o Ibañez, que é um zagueiro que está na Europa, um zagueiro que também saiu do Fluminense, um zagueiro que está num time que está com muito potencial na Itália, um time que até se classificou para as oitavas de final da Champions. Então o Ibañez ele está mais encorpado, jogando num nível maior do que os seus companheiros, mas é um bom quarteto de zaga. Creio eu que Ibañez e Robson será a dupla titular. Bom, se a gente já está animado só com a parte da zaga do Brasil, agora quando eu falar do meio campo dos atacantes, são as horas que vocês vão falar assim, acho que o Brasil vai
conseguir a vaga para Olimpíadas. Se bem que vamos lá, temos os nossos rivais aqui dentro do continente. Mas olha esse time de meio campo. Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense, vou dizer talvez a maior revelação, né, na parte do meio de campo da temporada passada. Temos Douglas Augusto, né? Temos o Igor Gomes do São Paulo, o Matheus Henrique do Grêmio e Renier do Flamengo. Supondo que o técnico, o Jardine, formará um 4-3-3 ou um 4-2-3-1, provavelmente ele vai usar 3 desses jogadores na nossa equipe titular. E aí destacar o Matheus Henrique, que provavelmente será o primeiro homem de meio campo do Jardine, um jogador que, lapidado pelo Renato Gaúcho, jogador que mostra um potencial gigantesco, jogador que dificilmente é rapaz, que é uma coisa bem importante hoje no futebol. Sempre foi na realidade, mas hoje principalmente. E é um tal do volante moderno. Sim. E outro destaque, para mim, uma das maiores revelações dos últimos tempos do futebol brasileiro, que é o Bruno Guimarães. Jogador muito completo, muito. Jogador bem versátil. Jogador de Europa, não vai ficar muito tempo aqui no futebol brasileiro. Inclusive, nesta janela, o Arsenal vai ter uma reunião específica com a diretoria do Atlético Paranaense, então provavelmente é um jogador que pode já ir nessa janela ir para a Europa, ir num grande clube, num grande cenário, que é a Premier League. O maior campeonato, né? E outro jogador aí é o Renier, que também está em negociação com o Real Madrid, ou seja, estamos falando de 2 jogadores negociando com grandes clubes da Europa, só mostra o nível deles. E o Renier, jogador revelado pelo Flamengo, é campeão, né, tríplice coroa em 2019, lapidado também pelo Jesus, e o Jesus, em todas as entrevistas que ele fala dele, fala muito bem, fala que é uma joia brasileira. Então, vejo nesses 3 possíveis titulares. Agora os atacantes para finalizar, né? Acho que agora a parte mais que a gente vai entrar em discussão, mas aquela discussão boa. Temos o Antony de São Paulo, Bruno Tabata do Portimonense, o PP do Grêmio, que deu o título para o Flamengo, embora que 1-1 contra o Palmeiras o Flamengo já estava sendo campeão. Gol de cavadinha no Allianz Parque, tá? Temos o Matheus Cunha do RB Leipzig, Paulinho, revelação do Vasco, que está hoje no Bayer Leverkusen, Pedrinho do Corinthians e Yuri Alberto do Santos, mais uma cria dos meninos da Vila. Temos aqui, uma enorme variedade de atacantes aí para gente. Ótimos nomes, ótimos. Todos com potencial. O Antony é titular do São Paulo, indiscutível. O Pedrinho é titular indiscutível. O Paulinho foi o melhor jogador da temporada do Vasco naquele ano. O PP, né, fez um bom campeonato. Então, assim, nesses 4 já tem que ficar 3, porque... Em questões de minutos em campo, o PP foi o jogador sub-23 com o melhor rendimento no Brasileirão de 2019. Supondo, novamente, que o Jardine formará um 4-3-3, desses atacantes citados, provavelmente 3 serão titulares. Vejo o Pedrinho, titular, aliás, titular com a camisa 10, como foi em alguns amistosos sub-23 de preparação para o pré-olímpico. Um jogador que o Corinthians deposita muito, muito futuro. O próprio técnico, Thiago Nunes, em todas as entrevistas, sempre cita o Pedrinho, que é um jogador que ainda vai agregar ainda mais nesse time do Corinthians. O Antony, do outro lado do campo, jogador que o São Paulo também deposita muita esperança. Outro canhoto. Ambos canhotos, então isso para zagas adversárias é um terror, jogador canhoto com talento. E o camisa 9 provavelmente será o Matheus Cunha, jogador do Leipzig, inclusive concorreu ao Prêmio Puskás, então só mostra quanto ele tem de habilidade e tal, um jogador bem versátil também, não joga apenas como referência, e sim fora da área. Muitos bons nomes. O ataque do Brasil está bem servido para essa competição. Temos uma boa seleção, embora que temos que passar dessa primeira fase e depois no quadrangular também somar pontos. Mas acredito que não teremos surpresas e nem tantas dificuldades. Então, é a questão que o Brasil em competições sub-20 não vem tendo bons resultados, né? Então, é uma questão que até o Jardine, na última entrevista antes da viagem para a Colômbia, ele citou, né, que é uma preocupação até da CBF, porque o Brasil sempre revela bons nomes, sempre está... Toda janela de transferência tem algum jovem brasileiro indo para algum clube europeu de peso, mas quando eles se juntam numa competição da idade deles, não está rendendo. Né? Tanto que o Brasil não disputou a última competição do Sub-20 do Mundial.
Saudades daquela seleção de 2011, que se conseguiu a classificação ganhando o título para as Olimpíadas de 2012, que perdemos de virada com o Mano Menezes dirigindo a seleção para o México de 2-1. Aquela seleção tinha Lucas Moura, Oscar, Neymar. Tô esquecendo de alguém, tinha mais gente aí. Tinha mais. Muito mais gente aí, mas Casemiro estava. Tinha o Rodrigo Caio, será? Não, ainda não. Coutinho. Felipe Coutinho. Mas temos bons nomes aqui no ataque, Bruno Guimarães, PP, Pedrinho, Antony, Na zaga. Temos na zaga. O três Cleiton, goleiros. o fato de ter o Cleiton, um goleiro experiente, que jogou em algumas Série A? partidas aqui na Série A, isso me conforta porque o goleiro, eu acho que quanto mais jovem, dependendo dos erros, ele é inseguro. Normalmente na base, em competições de base, o goleiro geralmente é mais inseguro, né? É mais inseguro porque é o mais jovem, Sim. é aquele que não está Normalmente testado. não tem experiência. Não tem experiência, então, por conta de não ter experiência do que? Não é só a idade, porque geralmente esses goleiros eles são bons em bases, eles acabam subindo para compor o elenco profissional de um clube e ele não acaba jogando. Então o goleiro, para quando ele não atua, é pior. Sim. No caso o Cleiton, como ele atuou, a gente começa já na posição de goleiro, se for a escolha do Jardim, o técnico nosso, para dirigir esses meninos. Mas os três são bons nomes. Os três são bons nomes, eu acredito que a gente tem uma boa seleção e tomara que os meninos consigam a classificação para vermos eles nas Olimpíadas em busca do bi dourado. É isso aí. Galerinha, ficamos por aqui, tá? Quem não tá inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like maroto, tá? Muito obrigado, teremos muitos vídeos, vocês estão percebendo que tá todo dia o Thiagão tá postando vídeo aí, então a gente tá feliz aqui, mudamos o cenário. Vai Brasil. E vai Brasil, vamos buscar aí. Lembrando que começa agora, dia 18 de janeiro, o campeonato. A estreia do Brasil é dia 19 contra a seleção peruana. É isso aí. Pra cima deles, Brasil, vamos lá, tamo junto. Grande abraço, valeu, beijo!